Cresci numa zona rural de Maryland, o tipo de lugar onde todos se conhecem num raio de 16 quilômetros quadrados, e demorava 30 minutos a chegar à loja de departamentos mais próxima. Nossa casa estava posicionada entre um milharal e uma floresta. A estrada que levava à minha casa tinha cerca de 10 quilômetros de extensão, e as únicas pessoas que passavam por ela eram o punhado de pessoas que moravam lá, e uma ocasional van arqueológica que fazia escavações no terreno próximo à nossa casa quando os fazendeiros virariam os campos. Tivemos algumas experiências paranormais naquela casa, mencionarei brevemente algumas delas antes de contar a história por trás do título deste post. Um dia eu estava no meu quarto no andar de cima tocando piano e ouvi um forte estrondo na parede do lado de fora do meu quarto. Meus pais disseram algo como: "Que diabos foi isso?" E quando saí da sala para perguntar a mesma coisa, meu piano começou a tocar as músicas demo pré-instaladas de forma totalmente espontânea. Isso assustou a todos nós o suficiente para ligarmos para meu irmão que estava na faculdade na época para contar a ele sobre isso, e anos depois ele nos contou que quando ligamos para ele naquela noite, ele ouviu uma risada profunda no fundo do telefonema e estava com muito medo de nos contar na época. Outra ocorrência estranha foi quando eu estava sentado na marquise e observei meu irmão andando pelo jardim da frente em direção à porta. Eu me virei e olhei para a sala apenas para ver meu irmão de verdade sentado no sofá vestindo uma camisa diferente da do doppelganger que passava pela janela. Meus pais também me ouviam conversando em casa com bastante frequência quando sabiam que eu não estava em casa. Enfim, na 8ª série tive essa experiência de bruxa da qual não consegui me livrar, e tinha outras pessoas comigo. O pai do meu amigo estava me levando para casa em sua caminhonete de 3 lugares, com meu amigo sentado entre nós. Chegamos ao trecho da estrada onde podíamos ver minha casa do outro lado do campo. Eles plantaram soja naquele ano para que o milho não bloqueasse nossa visão, e na vala ao lado da estrada havia uma figura que só posso descrever como um bruxa. Todos nós a vimos, passamos direto por ela. A vala que margeava a estrada tinha cerca de 60 centímetros de profundidade e estava um pouco coberta de vegetação, e só podíamos ver a metade superior de seu corpo, como se ela estivesse sentada de pernas cruzadas na vala. Ela usava uma camisola esbranquiçada manchada de marrom e seu cabelo era preto e emaranhado. Ela estava olhando para o céu, com os braços estendidos em direção ao céu, e balançava em movimentos circulares. Eu sei que parece ridículo, mas nós três estávamos totalmente desconfortáveis. Meus amigos, papai era duro, carpinteiro, um cara que não falava besteira. Lembro-me de ter ficado muito assustado quando ele perguntou ao US que diabos foi isso. Ela não parecia uma moradora de rua ou uma viciada em drogas. Estávamos tão longe de qualquer cidade que literalmente nunca tivemos uma única pessoa nos 20 anos em que morei lá vagando pela nossa região que não pertencesse ali. Ela realmente parecia ter vindo de outro período de tempo e estava sentada em nossa vala tentando invocar a porra de um tornado. Quando chegamos em casa, meu pai nos acompanhou até dentro, o que ele normalmente não fazia porque meus pais não socializavam com os pais dos meus amigos. Ele entrou quase como se quisesse matar o tempo para não passar por ela novamente. Ele contou aos meus pais o que tínhamos visto e não podíamos vê-la de casa, então chamamos a polícia para o caso de ser alguém que precisava de ajuda psiquiátrica. Meu amigo e seu pai saíram depois de alguns minutos, e a polícia chegou cerca de 20 minutos depois e disse que não viu ninguém na vala e não conseguiu encontrar ninguém andando nos campos ou estradas nas redondezas. Meus amigos, papai nos ligou assim que chegaram em casa e disse que quando eles passaram pelo local a caminho de casa, ela já havia partido. Eu realmente não consigo explicar isso. O pai de meus amigos já faleceu, mas meu amigo diz que eles ainda conversaram sobre isso de vez em quando nos anos seguintes. Editar, acho que me envolvi na rima bruxa e vala, não sei como chamá-la, não sei o que vi e é por isso que estou postando aqui. Não tive a intenção de insultar bruxas. Além disso, para aqueles que pensam que acabei de ver uma pessoa errante, além de não fazer sentido geográfico, não enfatizei o suficiente o quão sobrenatural ela se sentia porque, francamente, não sei como descrever isso. Era o jeito que ela se movia, o jeito que ela nem olhava para o carro, era uma sensação
Para lá de ameaçadora, ela parecia ter vindo de outro avião. Sou enfermeira psiquiátrica e no início da minha carreira trabalhei em um estabelecimento residencial de saúde mental. Um de nossos residentes era mudo eletivo, o que significa que ele não falava, não queria, não podia falar, mas não havia razões médicas para explicar o motivo. Ele havia falado no início de sua vida e na verdade parecia bastante normal naquela época, com exceção de ter quase 2 metros de altura. Ele foi criado no extremo sul e ingressou no exército quando tinha 19 anos, mas uma noite desapareceu. Ele foi declarado ausente, eventualmente, foi declarado desaparecido e morto. 10 anos depois, um homem de mais de 2 metros de altura entrou no pronto-socorro de um hospital VA na minha região do centro-oeste e disse à recepcionista: "Meu nome é Marion Duchesne", um nome fictício, e ele disse: "Estou morto há 10 anos. Anos." Essas foram as últimas palavras que ele pronunciou. Ele estava coberto de poeira e usava as mesmas roupas que supostamente usava na noite em que desapareceu. Seu número de seguro social não havia sido usado e ele não tinha nenhuma identificação pessoal. No entanto, eles conseguiram identificá-lo, acho que por meio de impressões digitais. A família foi notificada, mas disseram que já haviam sofrido a perda do homem e que quem quer que afirmasse ser ele simplesmente não poderia ser. Eles exigiram não ser contatados novamente. Marion andava de um lado para o outro o dia todo, todos os dias, movendo a boca que parecia falar ou murmurar, mas nenhum som saía. Ele tinha o hábito enervante de jogar a cabeça para trás com a boca bem aberta, como se estivesse rindo com vontade, mas nem mesmo uma respiração podia ser ouvida. Se eu conversasse com ele, ele parecia ouvir, jogando periodicamente a cabeça para trás naquele seu jeito de imitar o riso. Vários medicamentos foram tentados, mas não o afetaram nem positiva nem negativamente. A terapia ocupacional não fazia nada porque Marion apenas sorria, a menos que lhe dissessem para ficar onde estava, ele se levantava e começava a andar novamente. No meu último dia naquele trabalho, a última coisa que vi foi Marion andando de um lado para o outro no estacionamento, jogando a cabeça para trás para rir. Mais tarde me perguntei se o tempo todo eu estava lidando com um fantasma. Depois de todos esses anos, ainda não sei. Estávamos dirigindo o velho Subaru do meu amigo por um enorme cemitério. Paramos e descemos uma colina e nos deparamos com um pequeno lago. Havia alguém sentado numa pedra do outro lado do lago. A figura era toda preta e não conseguíamos distinguir nenhuma característica além do fato de que parecia um homem usando uma cartola antiga. Nós estupidamente acenamos e gritamos: "Oi!" Ele não demonstrou nenhum reconhecimento e continuou sentado imóvel na rocha. De repente, ele ficou de pé, começou a correr em nossa direção pela água e depois desapareceu na água fina, na metade do lago. Meus amigos e eu gritamos e corremos de volta para o carro. O carro não pegava e ouvimos algo batendo na traseira do carro. Não era um estrondo constante, mas a cada poucos segundos ouvíamos. Pelo que podíamos ver no escuro, não havia ninguém do lado de fora, mas algo fazia barulho no carro. Abri meu telefone e comecei a ligar para minha mãe para vir nos dar uma força, mas não tinha atendimento. Nenhum de nós tinha serviço de celular. Os próximos 30 minutos foram gastos tentando ligar o carro. Nenhuma batida foi ouvida depois, mas sentimos uma forte pressão ao nosso redor. Finalmente, o carro deu partida e ela pisou fundo no pedal. Saímos do cemitério muito rápido. Cruzando imediatamente os portões, todos os nossos telefones recuperaram o serviço de celular. Uma coisa que tenho certeza é que alguém ou alguma coisa estava lá fora, e não era um animal ou um humano. Uma noite, quando eu tinha 10 anos, fui acordado pela porta do meu quarto se abrindo, seguido por alguém sentado na minha cama. Lembro o usuário do Reddit sobre um encontro na infância com uma aparição fantasmagórica muito persistente. Senti minha perna roçar e a cama afundar com o peso de uma pessoa. É só mamãe, pensei, e abri os olhos. Não foi minha mãe.
Encontrei um menino sem olhos. Ele tinha órbitas pretas e vazias, mais ou menos da minha idade, sentado ao pé da minha cama. Ele estendeu a mão e dentro dela havia uma caixinha. Fiquei surpreso, mas estendi a mão. Ele se afastou. Estendi a mão novamente e disse: "Dê." Então pisquei. Quando reabri os olhos, ele havia sumido. Mas eu ainda podia ver a marca onde ele estava sentado na minha cama. Avanço rápido de 5 anos. Minha namorada veio fazer o dever de casa. Depois que ela terminou, ela tirou uma soneca enquanto esperava pelos pais. Quando eles chegaram, tentei acordá-la. Ela abriu os olhos de repente, olhando para um canto onde a parede encontrava o teto. Ela apontou para lá e voltou a dormir. Eu a balancei novamente. Ela recuperou a consciência e eu expliquei o que ela tinha feito. Ela parecia assombrada. Na parede, vi um garotinho sem olhos. Ele estava lá, numa pose de Homem-Aranha, olhando para mim. Eu surtei e contei a ela minha história sobre o mesmo garoto. Avançar mais 5 anos. Eu estava com a mesma namorada e tínhamos um filho de 2 anos. Estávamos morando na casa dos meus pais, no meu antigo quarto. Minha filha começou a acordar no mesmo horário todas as noites e falava. Depois de um tempo, percebi que ela tinha quase a mesma conversa todas as noites. Certa vez, perguntei de brincadeira com quem ela estava conversando. Ela disse: "É um garotinho. Ele é legal. Ele está perdido e procurando pela mãe." As conversas noturnas da minha filha continuaram até que conseguimos nossa própria casa no final daquele ano.